Nós vamos tratar hoje aqui no canal de um personagem visionário que fez história já ali em meados do século XIX e que eu acredito que coincida muito com a proposta aqui do canal, tanto na área de modernidade como de ciência, e essa transformação do mundo, principalmente ali até o final do século XIX, quando a informação também passou a fazer parte do nosso cotidiano de uma maneira muito intensa, né? E até hoje isso só aumentou, causando aí toda essa, muitas vezes, o excesso de informação, de ruído, de sujeira, que eu ainda vou tratar em mais um vídeo oportunamente. Então, lembrando para aqueles que estão chegando agora no Modernidade Ciência, para se inscrever, e aqueles que gostarem do vídeo, não esqueça de colocar o joinha e auxiliar o canal. Então vamos lá, vou contar aqui para vocês a história do Israel ben Josaphat. Esse é o nome de nascimento, né, do nosso personagem aqui. Nascido na Alemanha em 1816. Numa época, a gente precisa entender que é uma época já pós ali, as guerras napoleônicas, né, e que a Europa passa rapidamente por uma transformação social, industrial muito intensa. Isso acaba levando ali em meados do século toda aquela proposta da chamada modernidade, que é quando começa a se utilizar esse termo após ali a Revolução Francesa, começa a se esfacelar naquela pobreza, naquela desigualdade toda, e que acaba acarretando várias das revoluções socialistas ali por volta de 1840 até 48 ali em vários daqueles países. O Josaphat, filho de um rabino, né, alemão, acaba ficando órfão ali por volta de uns 13 anos, e um tio banqueiro, né, também ele da comunidade, tal, passa a ser o tutor dele, até visando que ele também siga a carreira de banqueiro, né. Nessa cidade, em Gottlieb, onde ele está estudando, ele acaba conhecendo o Gauss, que é um grande matemático, com grandes descobertas na área da matemática, mas também ele era astrônomo e gostava de fazer experiências com eletricidade. O Gauss começa a desenvolver um telégrafo sem fio, né, transmitindo a informação pelo ar. E o Josaphat, ele se interessa muito por isso, ele acaba deixando esse tio, né, o trabalho ali com o tio, não quer ser banqueiro, e acaba em Berlim sendo funcionário de uma área de uma editora, né, ele gosta muito de livros e tal. E aí é que chega esse momento dessas manifestações socialistas ali, e ele acaba sendo um dos caras que, pela facilidade que ele tinha nessa parte editorial, tal, começa a fazer panfletos ali, tentando protestar contra o regime ainda, aquele regime, né, dos Kaisers alemães, aquela coisa toda. E ele acaba sendo acusado de um ativista e tal. Ele, nessa época, se casa com uma filha de um banqueiro, de uma origem nobre alemã, e ele acaba tendo que fugir para Paris. Mas nessa experiência que ele teve em contato com o Gauss, o contato que ele tinha com essa questão da informação, seja de jornais, ele tem a ideia de fazer uma conexão entre Paris e Berlim, e ele monta uma empresa para levar informações do segmento financeiro entre Paris e Berlim, apesar de que essa rota já existia de notícias, mas a maioria das notícias vinham por trem. E existia um buraco, digamos assim, ali na situação da Bélgica, que estava mal resolvida. Nem os alemães tinham possibilidade de ampliar a ferrovia dentro da Bélgica, e nem os franceses. Então existia um trecho ali de cerca de 150 quilômetros que aquilo era feito a cavalo, a informação vinha, seja de Berlim, seja de Paris, por trem, e aí a cavalo essa informação chegava no primeiro estação de trem novamente para ser transmitido. O que o Josaphat começou a utilizar? Pombos correios. Então ele simplesmente, esse trecho, os pombos correios conseguiam
em algumas horas fazer esse trajeto, muito mais do que os próprios cavalos, carruagens, dependendo da situação, levava muito mais tempo. Depois ele começou a se interessar por usar o telégrafo sem fio para também fazer as suas transmissões de notícias. Ele conheceu o Siemens, né, das empresas que até hoje, da Siemens, também alemão, e ele o aconselhou, falou assim, por que você não vai para Londres? Porque você poderia prestar esse seu serviço lá para a Bolsa de Londres, com as informações, você está nesse métier financeiro. E é isso que ele faz. Ele vai e se instala em Londres, isso aí por volta de 1851. Então, ao estar em Londres, ele funda a empresa que eu vou contar em seguida para vocês, e ele se decide fazer uma conversão ao cristianismo, né? Escolhe uma daquelas religiões protestantes ali de origem alemã e se converte, e aí que ele troca o nome. E aí ele passa a usar o nome Paul Julius Reuter. Exato. Então a gente está falando da empresa de notícias que hoje é conhecida como Reuters. Hoje, na verdade, uma fusão com uma empresa canadense que é Thomson Reuters, né? Então, como eu disse, ele nasceu em 1816. Em 1851 ele monta em Londres, especificamente para notícias do segmento financeiro e notícias internacionais que pudessem movimentar o mercado, isso em 1851. Eu tive assim, a honra e o prazer de, em 2001, quando a empresa completou 150 anos, tinha acabado de inaugurar o prédio na Times Square, na 42, ali com Times Square, e por questões empresariais e tal, do segmento financeiro que eu estava ligado, um projeto muito interessante que nós fizemos e que tinha participação dessa empresa, eu fui convidado para o aniversário dos 150 anos da Reuters, onde havia só 200 pessoas, só 200 convidados, e quem fez toda a abertura e o discurso na presença ali de alguns herdeiros ali da família, foi o Kofi Annan, que era na época o diretor-geral da Organização das Nações Unidas, né? Foi uma coisa assim, fantástica, uma coisa inesquecível, na cobertura do prédio onde tem esse espaço para eventos, e então uma coisa muito marcante. Daí que eu passei a me interessar muito por toda a história envolvendo o Paul Julius Reuter, né? Ele criou esse sistema de telegrafia pelo ar, e em vários pontos, não só da Inglaterra, por exemplo, até na Irlanda. Por quê? Porque os navios que vinham dos Estados Unidos, eles paravam ali a oeste, se vocês olharem no mapa, da Inglaterra, exatamente ali entre Irlanda, né, e o continente. E depois eles seguiam, algumas horas depois, para se aproximar de Londres. Então, o Reuters, ele já capturava as informações que chegavam naquele navio, eu vou explicar como, e ele criou uma linha privada de telégrafo até Londres, de maneira que as notícias da Reuters chegavam sempre horas na frente do que todas as outras notícias que vinham, por exemplo, da América. E da Grã-Bretanha para o continente europeu, ele tinha um sistema já de cabo submarino também operando. Agora, como é que ele fazia para ir recebendo as notícias que vinham, principalmente ali de Nova York, né? Ele tinha 3 pessoas que ficavam no escritório montado em Nova York, que ficavam capturando as notícias, e existia um navio postal, digamos assim, que vinha para fazer a rota uma vez por semana. Um navio ia de Nova York para Londres e o outro de Londres para Nova York, mas o tempo era ali em torno de uma semana de viagem. Então as notícias tinham uma frequência em torno de uma semana. E o que o Reuters, mais uma vez, de maneira assim brilhante, o que ele bolou para ganhar tempo? Quem estava em Nova York, ele juntava aquelas notícias, escrevia ali, todas aquelas notícias, colocava num cilindro, né, um cilindro metálico,
e enrolava aquilo, colocava aquilo, e aí esse cilindro ele era vedado, a tampa era vedada para a água ali, por exemplo, não entrar. Ele colocou inclusive um sistema que tinha uma bandeira, e esse cilindro ele flutuava, ele tinha uma situação que ele ficava na água com aquela bandeirinha para cima, e se era à noite, inclusive ele adaptou, tinha uma lanterna azul que ficava iluminando para você identificar onde estava aquele cilindro. Então como que funcionava? Ele pagava, esses correspondentes nos Estados Unidos, pagavam uma comissão para um dos marujos desse navio postal, que ao chegar nessa costa oeste da Grã-Bretanha, onde ele tinha a estação de telégrafo, esse marujo simplesmente, a ordem era assim, você joga isso na água. Então esse barco, existia também um barco que vinha ali com as pessoas próximo daquele navio e viam aquilo flutuando na água. Eles pescavam literalmente aquele cilindro, levavam para esse escritório ali e rapidamente eles telegrafavam isso para Londres. O navio postal, ele ficava algumas horas ancorado ali e depois ele seguia novamente para até chegar em Londres, onde chegava o resto da carga. E ninguém entendia como que ele estava sempre na frente, porque teoricamente todas as informações vinham sempre naquele navio regularmente. Como que ele conseguia chegar? Então isso é um segredo dele, né? Bom, até que em 1865 ocorre um fato inusitado. Exatamente em abril, em 14 de abril de 1865, em Washington, o presidente Lincoln, ele é assassinado, lá no teatro ele é assassinado. Logo no dia seguinte, pela manhã, essa informação já estava disponível ali em Nova York e aqueles correspondentes, evidentemente, era a notícia mais importante ali do presidente americano assassinado. Só que quando eles receberam a informação, tiveram tempo de escrever, narrando os fatos, o tal do navio que regularmente fazia essa rota, ele já tinha saído. Fazia-se umas 2 horas que o navio já havia partido. O que eles fizeram nessa situação? De uma maneira também extremamente assim, impetuosa, eles foram até o porto ali em Nova York e começaram a procurar um navio a vapor. Naquela época ainda existiam os clippings, né, que faziam a viagem por vela. E existiam já os barcos a vapor, principalmente para fazer a função de navios de apoio, reboque, mas não era tão comum os navios a vapor fazerem já a rota atlântica, ainda se usava os clippers, né? O fato é que eles pagam para o comandante, falou assim, olha, você vai alcançar aquele navio postal, eu estou te pagando tanto aqui. E aí eles fazem exatamente isso. Ele leva muitas horas seguindo a rota, que era uma rota conhecida, uma rota polar ali, que todo mundo usava, e realmente ele intercepta, muitas horas depois, o navio, e aí eles emparelham com aquele navio e jogam o cilindro pro navio. Vejam que interessante. A informação, como ainda levou dias até chegar e tal, ele leva vários dias até chegar na Inglaterra. Porém, os outros correspondentes dos outros jornais só enviaram a informação uma semana depois. Então isso foi um grande furo em 1865, aquele abril de 1865, que ele estampa uma manchete avassaladora dizendo que, sim, que o Lincoln estava morto e conta toda a história. Claro que isso mexeu com o mercado, então foi uma coisa muito surpreendente, né? Em 1878, se não me engano, ele é transformado em barão, ele recebe o título de barão, e a última herdeira, a baronesa, faleceu ainda alguns anos atrás, com 96 anos, a última descendente realmente do barão Reuter, né? Agora, na história mais recente, a empresa passou por várias modificações, o controle acionário de outros grupos, então tem algumas controvérsias, né? Primeiro, sempre foi acusada de favorecer certos governos, no caso o governo inglês, recentemente com a abertura de arquivos, os arquivos que perderam ali a validade como arquivos secretos. De fato, nos anos 60, com toda aquela questão da Guerra Fria,
o governo inglês, até para disfarçar o que ele queria em relação à BBC, que sempre foi uma rede governamental, ele pagava para a empresa, para certos tipos de matérias, certos tipos de correspondência. Eles sempre tiveram muitos correspondentes de guerra, inclusive muitos deles acabaram morrendo ali no cenário, né, de combate, e também acusações que ficaram, mas sem comprovação, de favorecimento para a CIA americana, né? Um caso que eu acompanhei mais recentemente, ali por volta de 2006, é quando um daqueles conflitos ali na região da faixa de Gaza, Líbano e tal, e sempre havia uma crítica muito forte, porque a empresa sempre se manteve bastante neutra em vários desses conflitos. Por exemplo, em 2001, ela foi muito criticada pelo fato dela não usar, ela nunca usou o termo terrorista, seja pró ou contra grupos, né? Então isso não, enquanto outras empresas faziam questão de taxar aqueles grupos como terroristas, ela nunca fez isso. Uma das linhas editoriais dela. Agora, em 2006, num desses conflitos, acabou sendo desmascarado uma coisa que é uma sequência de fotos. Ela realmente assumiu que as fotos eram fake, como se diz hoje, né? Mas acabou culpando um correspondente libanês que era contratado como fotógrafo lá no Líbano, e que forjou fotos tentando impor aos israelenses um peso maior dentro daquele conflito. Na época me chamou muita atenção, que eu já sempre muito atento, como eu já falo para vocês, dentro da antropologia visual, de você analisar a foto e ver exatamente o que estão tentando te passar. Então me chamava a atenção, por exemplo, em destroços, né, se dizendo que eram destroços que a aviação israelense havia bombardeado ali, brinquedos, e particularmente tem um ursinho todo limpinho no meio daqueles destroços ali. Algo muito estranho, não tem nem um pozinho em cima do ursinho, né? E aí, mais para frente, surgiu também uma senhora que era uma espécie de modelo de fotos. Ela aparecia no mesmo dia em locais onde havia ocorrido o bombardeio, com as mãos para cima, chorando, uma coisa assim, e era a mesma pessoa. Então essas fotos foram desmascaradas e ela, evidentemente, ela disse, não, isso infelizmente, e ela tirou da base de dados, não consta mais na base de dados, mas ainda é possível recuperar algumas delas que estão circulando por aí. Então vejam que mesmo o uso da informação, muitas vezes, mesmo vindo de fontes muito poderosas e tal, e ela dividia sempre o espaço, até o espaço geográfico, isso é público, com a atual que seria France Press, que era do grupo Avos, e também um grupo alemão na época, né, desde o século XIX. Eles fizeram um fatiamento. Quando a informação começou a ser disseminada em larga escala e eles montaram escritórios em outros continentes, esses três grandes grupos chegaram à conclusão, falaram assim, olha, vamos combinar aqui, e você, o que vier da Ásia cobre fulano, o que vier da América do Sul cobre fulano. Então eles fatiaram isso. Infelizmente é uma coisa que a gente observa ainda hoje. Eu sempre comento que quando em jornais nacionais aqui, produzidos no Brasil, citam jornais internacionais que estão criticando o Brasil, se você observar, é sempre um correspondente que está aqui, que está escrevendo para o jornal, lá, e são sempre os mesmos. Então sempre tem uma triangulação, os mesmos nomes de jornais. Quando você vê, tem lá toda uma listinha de jornais que são sempre os mesmos, e quando você observa na matéria, são dos próprios correspondentes que estão aqui. Só que a maneira que no jornalismo é passado, é dito que, olha, lá o Mundo, o jornal, está criticando. Não, ele já tem uma pessoa aqui que é amigo da pessoa daqui, que simplesmente um apoia o outro para aquela matéria tenha uma maior visibilidade. Então, espero que tenham gostado da história do Paul Julius Reuter, que sem dúvida demonstra que a modernidade é uma coisa muito mais antiga do que simplesmente muitos daqueles divulgam na atualidade.